Ele só pediu um pedaço de pão. Estava com fome, o estômago roncando, e acreditava que a bondade ainda existia no coração das pessoas. Mas o que recebeu foi veneno em forma de palavras. A dona da casa olhou para ele de cima a baixo, riu alto e disse: "Aqui não é esmola para pobre. Vocês já deveriam agradecer por estarem limpando minha sujeira." Na frente de todos, aquele menino engoliu seco, as mãos tremendo, os olhos cheios de lágrimas que ele não deixou cair, porque não queria ver a mãe ainda mais humilhada. Naquele instante, nasceu dentro dele uma cicatriz que jamais se apagaria. Uma ferida tão profunda que o acompanharia por anos. Só que o destino tem sua forma de cobrar. E um dia ele voltaria àquela mesma casa. Mas dessa vez, não como o filho da faxineira implorando por pão. Ele voltaria para mostrar que a verdadeira miséria nunca foi a dele, mas da mulher que ousou desprezá-lo. Meu nome é Rosângela. Tenho 58 anos hoje. E vou contar para vocês a história mais devastadora e transformadora da minha vida. Uma história que começou com a mais cruel humilhação que já passei, mas que terminou de uma forma que ninguém poderia imaginar. Era o ano de 2003. Eu tinha 36 anos, era viúva há 2 anos, e criava meu filho Pedro sozinha. Meu marido havia morrido num acidente de trabalho, e a pensão que eu recebia mal dava para pagar o aluguel do nosso quartinho, numa pensão na periferia de São Paulo. Pedro tinha apenas 12 anos na época. Um menino inteligente, sempre com as melhores notas da escola, mas que já entendia nossa situação desesperadora. Muitas vezes eu via ele olhando para o prato vazio no jantar e fazendo de conta que não estava com fome, para não me preocupar mais ainda. "Mãe, não precisa esquentar comida para mim hoje. Já comi na escola." Ele mentia, e meu coração se despedaçava cada vez que ouvia essas palavras. Eu trabalhava como diarista, limpando casas de famílias ricas nos bairros nobres da cidade. Era um trabalho pesado, que acabava com meu corpo e minha alma. Mas era o que eu sabia fazer. Saía de casa às 5 da manhã e voltava às 10 da noite, deixando Pedro sozinho praticamente o dia todo. Um dia a situação ficou crítica. Pedro estava de férias da escola e eu não tinha com quem deixá-lo. A vizinha que às vezes cuidava dele tinha viajado e eu não podia faltar no trabalho. Se faltasse, perderia a diária e não tínhamos dinheiro nem para o pão do dia seguinte. "Mãe, eu posso ir com a senhora hoje?" Pedro perguntou, vendo meu desespero. "Filho, não é lugar para criança." "Por favor, mãe, eu prometo que fico quietinho. Posso até ajudar a senhora." Meu coração se partiu. Um menino de 12 anos, oferecendo para ajudar a mãe a limpar casas porque não tínhamos outra opção. Naquele dia, eu ia trabalhar na casa da família Montenegro, uma mansão gigantesca no Jardim Europa. A dona Silvana Montenegro era conhecida por ser exigente e arrogante, mas pagava bem, e eu precisava desesperadamente daquele dinheiro. Chegamos à mansão às 7 da manhã. Pedro ficou impressionado com o tamanho da casa, com o jardim imenso, com as escadarias de mármore. Seus olhinhos brilhavam vendo tanta riqueza, tanta fartura. "Mãe, as pessoas que moram aqui devem ser muito felizes." Ele disse inocentemente. Se ele soubesse que nem sempre dinheiro traz felicidade. Mas naquele momento, para uma criança com fome, aquela casa parecia um paraíso. Dona Silvana me recebeu na porta dos fundos, como sempre. "Rosângela, você chegou tarde hoje. E quem é essa criança?" "Perdão, Dona Silvana. É meu filho Pedro. Não tinha com quem deixar hoje, mas prometo que ele não vai atrapalhar em nada." Ela olhou para Pedro com uma expressão de nojo, como se ele fosse algo sujo que tivesse entrado em sua casa. "Essa criança não pode ficar tocando em nada, e você limpa 2 vezes qualquer lugar que ela encostar." Meu filho baixou a cabeça,
Já entendendo que não era bem-vindo ali, comecei a trabalhar, e Pedro ficou sentadinho num cantinho da cozinha, quieto como um ratinho, observando tudo ao redor. Ele estava fascinado com aquela cozinha imensa, com a geladeira do tamanho de um armário, com as panelas brilhantes penduradas. Por volta das 11 da manhã, a família estava tomando café da manhã na sala de jantar. Era um café farto. Pães franceses, croissants, bolos, frutas, sucos, vitaminas e iogurtes. Uma mesa que poderia alimentar uma família inteira por uma semana. Pedro estava me ajudando a organizar a despensa quando viu toda aquela abundância. Eu vi seus olhinhos se enchendo de lágrimas de fome. Fazia mais de 15 horas que ele não comia nada além de um copo de água com açúcar que eu havia dado de manhã. Mãe, ele sussurrou. Será que a senhora acha que eles deixariam eu comer só um pedacinho de pão? Estou com muita fome. Meu coração se estilhaçou. Como uma mãe explica para um filho de 12 anos que ele não pode comer quando há tanta comida sobrando na mesa? Filho, a gente não pode pedir essas coisas. Mas mãe, tem tanto. E está sobrando. A inocência de uma criança é algo devastador, às vezes. Pedro não entendia ainda as diferenças sociais. Não entendia que para algumas pessoas, nós éramos menos que seres humanos. Mas a fome falou mais alto que a timidez. Meu menino, educado como eu sempre ensinei, se aproximou da sala de jantar, onde estavam o senhor Montenegro, Dona Silvana e os 2 filhos deles, gêmeos de 15 anos. Com licença! Pedro disse baixinho, tirando o bonezinho da cabeça como eu havia ensinado quando falasse com pessoas mais velhas. Será que eu poderia... Será que sobrou algum pedacinho de pão que eu pudesse comer? Estou com muita fome. O silêncio que se fez naquela sala foi ensurdecedor. Dona Silvana parou com o garfo no ar, olhou para meu filho como se ele tivesse cometido o maior crime do mundo. E então, fez algo que marcou nossa vida para sempre. Ela começou a rir. Uma risada alta, cruel, debochada. Vocês ouviram isso? Ela disse para a família. Essa criança está pedindo nossa comida. Os filhos dela começaram a rir também. O marido balançou a cabeça com desprezo. Rosângela! Ela gritou. Vem cá agora mesmo! Corri para a sala com o coração disparado, já imaginando o que havia acontecido. Sua criança mal educada está pedindo nossa comida. Que tipo de educação é essa que você dá para seu filho? Perdão, Dona Silvana, Quieta! Eu não terminei de falar. Ela se levantou da cadeira e começou a falar alto, para que todos na casa ouvissem. Olha bem, menino, ela disse para Pedro, que estava com os olhinhos cheios de lágrimas. Pessoas como vocês só servem para limpar o que pessoas como nós sujam. Vocês não são dignos nem de comer as sobras da nossa mesa. Meu mundo desabou. Sua mãe está aqui para servir, não para ser servida. E você, criança atrevida, deveria aprender desde pequeno qual é o seu lugar neste mundo. Pedro estava tremendo, tentando desesperadamente segurar as lágrimas para não me envergonhar ainda mais. Vocês, gente pobre, nascem para servir gente rica. Essa é a ordem natural das coisas. E se não gostam, procurem outro planeta para morar. Os filhos dela estavam morrendo de rir. O marido continuava comendo como se nada estivesse acontecendo. E outra coisa, ela continuou. Da próxima vez que trouxer essa criança aqui, certifique-se de que ela saiba que lugar de pobre é na cozinha, calado, sem incomodar gente de bem. Eu estava paralisada de humilhação. Queria desaparecer, queria morrer, queria que a terra se abrisse e me engolisse. Perdão, Dona Silvana. Consegui falar com a voz tremendo. Não vai acontecer de novo. Espero mesmo que não. E agora, saia da minha vista
e vá limpar os banheiros. E leve essa criança inconveniente com você. Peguei Pedro pela mão. Ele estava em choque. Não conseguia nem andar direito. Fomos para o banheiro da área de serviço. E lá meu filho finalmente desabou. Mãe, por que ela foi tão cruel comigo? Eu só pedi um pedacinho de pão. Eu o abracei e choramos juntos. Chorei de humilhação, de raiva, de impotência. Chorei porque não conseguia dar uma vida melhor para meu filho. Chorei porque o mundo era tão injusto. Filho, eu disse segurando o rostinho dele entre as mãos. Promete para a mamãe uma coisa. Nunca deixe ninguém te fazer sentir pequeno assim. Você vale muito. Você é inteligente. Você vai ser alguém na vida. Mas mãe, ela disse que gente como a gente só serve para limpar. Mentira. Ela falou isso porque tem um coração podre. Pessoas boas não tratam os outros assim. Você vai estudar, vai crescer e vai mostrar para o mundo que não importa onde a gente nasce. Importa o que a gente faz da nossa vida. Pedro enxugou as lágrimas e fez uma promessa que me arrepia até hoje. Mãe, um dia eu vou voltar nessa casa. Mas não para limpar. Eu prometo que vou voltar aqui de cabeça erguida. Terminamos o trabalho em silêncio. Dona Silvana ainda nos humilhou mais algumas vezes durante o dia, tratando a gente como se fôssemos invisíveis. No final do dia, ela ainda teve a cara de pau de descontar R$ 50 do meu pagamento. Por ter trazido essa criança e atrapalhado meu dia. Ela disse: saímos daquela casa destruídos. Pedro não falou nada no ônibus voltando para casa. Eu sabia que aquele dia havia marcado a alma do meu menino para sempre. Mas eu subestimei a força do meu filho. A partir daquele dia, Pedro virou uma máquina de estudar. Acordava às 5 da manhã para estudar antes da escola. Estudava na hora do recreio. Estudava até tarde da noite. Quando eu chegava do trabalho, sempre encontrava ele debruçado sobre os livros. Mãe, eu vou conseguir, ele dizia. Eu vou conseguir. Os anos passaram. Pedro sempre foi o primeiro da turma. Sempre foi o aluno mais dedicado da escola. Quando chegou no ensino médio, conseguiu uma bolsa de estudos num colégio particular. Quando terminou o ensino médio, conseguiu uma bolsa integral numa das melhores universidades de São Paulo para estudar engenharia. Durante toda a faculdade, ele trabalhou para se sustentar e ainda me ajudava com as despesas. Nunca esquecia daquele dia na casa dos Montenegro. Sempre dizia: mãe, aquela mulher plantou uma semente de determinação em mim sem saber. Cada humilhação que ela nos fez passar virou combustível para eu chegar onde quero chegar. Pedro se formou com as melhores notas da turma. Fez mestrado, doutorado, especializações. Virou um dos engenheiros mais respeitados da cidade. Aos 30 anos, já tinha sua própria empresa. Empregava mais de 100 pessoas. Ganhava mais dinheiro em um mês do que eu ganhava em 5 anos. Mas Pedro nunca esqueceu de onde veio. Sempre me tratou como uma rainha. Comprou uma casa linda para mim. Me tirou das casas dos outros. Me deu uma vida digna. Mãe, a senhora nunca mais vai limpar a casa de ninguém. Agora quem limpa a nossa casa são as pessoas que a gente emprega e trata com respeito. 15 anos se passaram desde aquele dia terrível na casa dos Montenegro. Um dia, Pedro chegou em casa com um sorriso diferente no rosto. Mãe, lembra daquela casa onde a senhora me levou quando eu tinha 12 anos? A casa da família Montenegro? Meu coração acelerou. Como esquecer? Lembro, filho. Por quê? Eles estão falidos. A empresa do senhor Montenegro quebrou. Eles perderam tudo. E agora estão vendendo a mansão. E adivinha quem comprou a mansão? Eu fiquei sem palavras. Eu comprei, mãe. Eu comprei a casa onde eles nos humilharam. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E tem mais, ele continuou.
Dona Silvana está procurando trabalho como diarista. E uma das minhas funcionárias me disse que ela está desesperada para conseguir uns dias de serviço. Meu filho tinha planejado tudo. Ele havia comprado a casa dos Montenegro e agora moraríamos lá. E Dona Silvana, a mulher que nos humilhou 15 anos atrás, viria trabalhar para nós. No dia da mudança, Dona Silvana chegou para o primeiro dia de trabalho. Ela estava irreconhecível. 15 anos mais velha, cabelos grisalhos, roupas simples, a soberba completamente desaparecida. Quando ela me viu, ficou branca como um papel. Rosângela! Ela gaguejou. Oi, Dona Silvana, eu disse calmamente. Como está? Ela olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Como a mulher que limpava sua casa 15 anos atrás, agora era a dona daquela mesma casa. Foi quando Pedro apareceu. Ele estava irreconhecível também. Terno caro, relógio de ouro, a postura de um homem bem-sucedido. Dona Silvana olhou para ele sem reconhecer inicialmente. Depois, devagar, a lembrança foi voltando e o choque tomou conta do rosto dela. Você é aquele menino? Sou, Pedro disse calmamente. O menino que pediu um pedaço de pão na sua mesa 15 anos atrás. O silêncio foi ensurdecedor. O menino que a senhora disse que só servia para limpar. O menino que a senhora humilhou na frente da sua família. Ela estava tremendo. Eu não me lembro. Eu me lembro de tudo, Pedro disse. Cada palavra, cada risada, cada segundo daquela humilhação. Dona Silvana começou a chorar. Por favor, eu preciso deste trabalho. Minha situação está difícil. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então ele fez algo que me encheu de orgulho e que mostrou o caráter do homem que eu criei. Dona Silvana, a senhora vai trabalhar aqui sim, mas vai ser tratada com dignidade, como todo ser humano merece ser tratado. Vai receber um salário justo, vai almoçar na nossa mesa se quiser, vai ser respeitada. Porque o que a senhora nos fez 15 anos atrás nos ensinou como não tratar as pessoas. A senhora plantou uma semente de determinação em mim sem saber. Por causa da sua crueldade, eu me tornei um homem melhor. Por causa da sua humilhação, eu cheguei onde cheguei. Dona Silvana estava soluçando. Mas a diferença entre eu e a senhora, Pedro continuou, é que eu não vou usar minha posição para humilhar ninguém. Eu vou usar para mostrar que respeito e dignidade não dependem da conta bancária. A senhora vai trabalhar aqui, mas nunca mais vai humilhar ninguém na minha presença. E se precisar de alguma coisa, pode pedir. Porque aqui, ninguém passa fome. Até hoje, 3 anos depois, Dona Silvana trabalha para nós. Ela mudou completamente. Virou uma pessoa humilde, respeitosa, que trata todos os funcionários da casa com carinho. Às vezes ela me pede perdão pelo que fez naquele dia. Rosângela, eu era uma pessoa horrível. Não sei como vocês conseguem me perdoar. Dona Silvana, todos nós merecemos uma segunda chance. A vida já ensinou para a senhora que dinheiro não faz ninguém melhor que ninguém. Essa história me ensinou que a vida sempre dá a volta, que não devemos nunca humilhar ninguém, porque não sabemos o que o futuro reserva, que a dignidade não tem preço e que o respeito deve ser dado independentemente da condição social da pessoa. Meu filho Pedro hoje é um exemplo de superação. Ele emprega centenas de pessoas, trata todos com respeito e sempre ajuda famílias necessitadas. Ele se casou com uma moça maravilhosa, me deu 2 netos lindos e construiu uma vida que eu jamais sonhei que fosse possível. Mas o mais importante é que ele nunca esqueceu de onde veio. Nunca se tornou soberbo, nunca humilhou ninguém,
sempre lembrou que um dia fomos nós que precisamos de ajuda. Mãe, ele me diz sempre, aquele dia na casa da dona Silvana foi o dia mais importante da minha vida. Foi o dia que eu decidi que ninguém nunca mais ia me fazer sentir pequeno. E para a dona Silvana, que hoje almoça na nossa mesa e faz parte da nossa família, aquele dia também foi uma lição. Uma lição cruel que a vida deu para ensinar que o que vai, volta. E que a verdadeira riqueza está no caráter, não no dinheiro. Se alguém que está me ouvindo já passou por humilhação parecida, deixo aqui a mensagem que sempre dou para meu filho. Nunca deixe ninguém te fazer sentir pequeno. Use a dor como combustível. Use a humilhação como motivação. A vida sempre dá reviravoltas inesperadas. E às vezes quem hoje está por cima, amanhã está por baixo. O importante é sempre tratarmos todos com dignidade, porque é isso que nos torna verdadeiramente grandes. Pedro hoje é meu orgulho, mas ele sempre foi. Não precisou ficar rico para ser meu herói. Ele já era herói quando segurou as lágrimas, para não me envergonhar naquele dia terrível. E dona Silvana, que um dia riu da nossa fome, hoje entende que a verdadeira fome é a fome de dignidade. E essa, graças a Deus, nunca mais nenhum de nós vai passar.